Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus pela sua vida, cada um de vocês que estão aqui hoje, nesse domingo abençoado. E eu quero que vocês sejam muito bem-vindos aqui no nome de Jesus. Eu não sei se sou só eu, mas eu acho que talvez está um pouquinho calor. Tá, né? Então o pessoal já providencia rapidinho. Já dá uma ajeitada nesse ar aí. Já para a gente não ter nenhuma dificuldade. Vamos lá rapidinho para a gente poder se organizar, ok? Então vamos lá. Aí, agora piorou, né? Desligou o negócio agora. Deus ajude a cada um de nós. Amém? Vamos lá, vai resolver enquanto isso. Nós queremos, aumenta a velocidade dele no máximo aí. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. E essa palavra, obrigado. Essa palavra, eu ministrei hoje de manhã, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 14, nós vamos compartilhar alguns textos, algumas palavras aqui. E eu tenho certeza que isso vai ser bênção, isso vai edificar a sua vida, a sua casa. E eu sempre digo assim que nós precisamos muito dessa sabedoria de Deus. Meus irmãos, eu sou cristão desde berço. E isso é muito bom. Eu louvo a Deus porque Ele me sustentou, Ele tem me sustentado. Mas para aqueles que são cristãos há muitos anos, existe um perigo muito grande que rodeia a nossa vida. É o perigo da religiosidade. É quando você começa a fazer as coisas porque você já faz há muitos anos. É porque você vai para o culto porque você acostumou ir para o culto. Você não sabe nem mais o que é ficar em casa no domingo à noite. E às vezes nós vamos fazendo, a gente vai para o culto e é mais um culto. A gente vai para o culto de ceia hoje, é mais um culto de ceia. E isso para Deus é terrível. E isso para Deus é algo muito decepcionante, porque Deus, Ele não está preocupado com nós fazermos algo para Ele. Mas o que Deus, Ele preza por cada um de nós, não é aquilo que eu faço, mas como eu faço. Como eu faço. E tudo que Deus vai fazer, meu irmão, só pode fazer de uma forma para Deus. E é fazer de todo o coração. É fazer com o máximo que nós temos. Por exemplo, Deus não aceita uma adoração de qualquer jeito. Deus aceita uma adoração que é de todo o coração. Deus não está ligando simplesmente por tanto que a pessoa toca, por tanto que canta, mas é como que a pessoa faz isso. Porque às vezes alguém pode chegar aqui e pode cantar muito bem e pode não colocar o coração naquilo. Alguém pode tocar muito bem e não colocar o coração naquilo. Alguém pode pregar, alguém pode cantar muito bem e não colocar o coração naquilo. E isso não vai surpreender Deus. O que surpreende Deus é o coração, a essência daquilo como nós estamos fazendo. Amém? Então, quem é cristão há muito tempo corre esse perigo, porque muitas vezes a gente se acostuma a fazer algumas coisas, determinadas coisas, e a gente vai perdendo a essência. E esse texto aqui, meu irmão, talvez seja o melhor texto que venha nos ensinar o que é a ceia do Senhor. Diga assim comigo, a ceia do Senhor. Por que esse texto que o apóstolo Paulo, ele trabalha, por que ele diz a ceia do Senhor? Primeiro porque quando Jesus institui a ceia, lá junto com seus discípulos, ele dá o significado real da ceia. A igreja primitiva, logo depois, ela continua celebrando a ceia. Mas algumas dessas igrejas, em especial Corinto, ela começa a se desviar do verdadeiro propósito. Corinto aqui, eles começam a fazer, e eu tenho completa certeza que eles começaram a fazer de forma correta. Eles começaram a fazer porque o apóstolo Paulo diz: aquilo que eu recebi do Senhor, eu compartilhei com vocês. Eles começam a fazer de forma correta, mas com o tempo, com os anos, eles se perdem. E olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, diz assim: nas instruções a seguir, porém não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e que até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário que haja divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor.
Agora nós vamos ler no texto, nós vamos debatendo o texto aqui, explicando o texto. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, meu irmão, era uma igreja numa cidade como Corinto, a Bíblia diz aqui, e uma cidade cosmopolita, uma cidade de muitas etnias. Por ser uma cidade com muitas etnias, a igreja, ela tinha todo tipo de gente, e assim tem que ser a igreja do Senhor. Então você tinha lá pessoas muito ricas, você tinha escravos, você tinha pessoas da Ásia, você tinha pessoas da Europa, você tinha judeus. Pensa numa mistura. E o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, ele fala: ó, eu tenho que falar algo para vocês. Quando ele envia essa carta aqui, ele diz: eu preciso falar algo que está desagradando o coração de Deus. E ele diz assim: olha, quando vocês se reúnem, a reunião de vocês, o culto de vocês, eles fazem mais mal do que bem. Imagina você ir para uma igreja, imagina você ir para um culto e dizendo assim: Deus fale comigo, Deus, eu preciso ser ministrado, preciso de uma palavra. Mas quando você chega naquele culto, você entra, você sai pior. E o apóstolo Paulo vai dizer o porquê está acontecendo. Ele diz: isso está acontecendo porque há divisões no meio de vocês. A igreja se tornou uma igreja sectarista, onde havia separações, onde alguns grupos se formaram. E o apóstolo Paulo diz: é necessário que haja divisões. Isso é necessário para ver aqueles que são aprovados. Mas a igreja formou alguns grupos. Por exemplo, os ricos não se juntavam com os pobres. Glória a Deus. Ele diz assim: olha, essa divisão de vocês, o que não pode existir na igreja do Senhor Jesus é isso. Porque a igreja do Senhor Jesus só tem um que é o cabeça. A igreja do Senhor Jesus, ela não pode ser dividida entre grupos, onde exista um grupo melhor e o outro pior. Meu irmão, eu já tive pessoas que saíram da igreja, não muito tempo atrás, e que chegaram para mim e disseram: olha, o motivo de nós sairmos da igreja é que nós queríamos uma atenção especial do Senhor, porque eram pessoas que tinham condições. E eu não dei essa condição especial, porque eram pessoas que tinham condições financeiras melhores. E ela ficou revoltada porque eu tratei essa família como eu trato todo mundo. Porque a igreja do Senhor Jesus, você não pode ser tratado pelo dinheiro que você tem. Você não pode ser tratado diferente pelo cargo, pela posição na sociedade que você tem. Na igreja do Senhor Jesus, todos nós devemos, meu irmão, permanecer e entender que nós somos servos. Se você tem mais dinheiro, você não vai ter uma cadeira especial aqui. Não é porque você tem mais recurso que a tua cadeira vai ser almofadada. Todo mundo está sentado nas mesmas cadeiras, da mesma cor. Ninguém com... Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus é um lugar de igualdade. É um lugar onde as pessoas, é muito interessante isso, onde o médico, ele senta para comer junto com o cara da roça. Porque esse é o poder da mesa de Jesus. Quando nós estamos falando da igreja de Jesus, a igreja de Jesus, ela não é como alguns segmentos da sociedade. Por exemplo, você já viu maçonaria chamar pobre? Algum dia te chamaram. Tá vendo? Irmão, maçonaria não vai convidar pobre. Maçonaria não vai convidar se você não tem um cargo importante. Porque o grupo deles, pobre, não tem vez. E gente que para eles não tem importância, não tem vez. E este lugar é um lugar onde Jesus não está. É por isso que o apóstolo Paulo está corrigindo a igreja e dizendo: aonde o Senhor Jesus está, não pode haver esse tipo de coisa. Pastor, vão ficar bravos com você, pode ficar bravo. A minha importância é pregar o que a palavra de Deus diz. A sociedade, ela se faz, meu irmão, conforme a condição que você tem. Existem alguns grupos, você sabe disso, conforme o nome da família que você tem. Se você é importante, se não é, se sua família é importante, se não é, se você tem recurso, você não tem. A sociedade nos trata desse jeito. Mas a igreja do Senhor Jesus, você pode ter milhões, ou você não pode nem ter o que comer hoje à noite. Aqui todos nós somos iguais e devemos ser tratados da mesma forma.
Se talvez você chega aqui e diz, pastor, eu tenho mais, o meu dízimo é maior, eu quero ser tratado de uma forma especial, eu vou te decepcionar porque eu não vou fazer isso. Porque eu vou te tratar, se você for uma pessoa legal, se você for uma pessoa com o coração aberto, não importa o que você tenha, não importa o recurso que você tenha, aqui, meu irmão, isso é muito legal. Ontem o Júlio, levanta a mão aí, Júlio, cadê o Júlio? Está aqui, ontem o Júlio fez aniversário, 50 anos, não é 50, né? Quanto? 42 anos. Meu irmão, nós estávamos em quase 40 pessoas na lanchonete. Todo mundo sentado e comemorando o aniversário dele. No final, partimos o bolo, cantamos parabéns. Olha que coisa legal. O Júlio, meu irmão, muitos não sabem, mas o Júlio perdeu a mãe dele há uns 3 anos atrás. O Júlio já havia perdido o pai há muitos anos atrás. E o Júlio mora só ele e o irmão dele. E eu achei tão lindo ontem, eu fiquei emocionado, por quê? Porque na igreja do Senhor Jesus, aquele que é órfão, ele não está mais órfão, porque ele encontra uma família dentro da igreja, para ele celebrar a vida dele. Você pode aplaudir a Jesus? O propósito da igreja, meu irmão, é sermos uma família. O propósito da igreja, pastor, por que vocês falam tanto em célula? Por que vocês falam tanto disso? Porque para a gente, nós não nos satisfazemos, meu irmão, em você chegar aqui, você assistir um culto e você ir embora. A gente quer te conhecer mais de perto, a gente quer dar um abraço. Meu irmão, a célula reúne toda semana junto, toda semana come junto, porque o propósito maior da igreja é esta comunhão, onde todo mundo é igual. Agora vamos prosseguir no texto aqui. Ele está dizendo, olha, a reunião de vocês fazem mais mal que bem. Ele diz assim, porque há divisões, ele diz até certo ponto é necessário. E ele diz assim, quando vocês se reúnem, vocês não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Porque o que nós estamos fazendo, nós vamos celebrar a ceia. Mas essa ceia aqui, meus irmãos, ela era muito mais grandiosa do que a ceia que nós fazemos. Porque essa ceia da Bíblia, ela era um grande jantar. Um grande junta-panela. Então as pessoas se reuniam, cada um trazia o seu junta-panela. Quem não tinha, vinha também, não tinha problema nenhum. E aí, vamos só explicar para você entender o que era a ceia na igreja primitiva. Por exemplo, hoje é o culto de ceia. A gente ia fazer um junta-panela. Todo mundo aqui ia fazer um prato. Pastora, não tem. Então você traz só o prato, pode trazer vazio, não tem problema não. E aí você traz também, não tem problema, porque você chegar aqui, nós vamos comer todo mundo junto. O culto era isso, meu irmão. A gente, para facilitar, que hoje coloca um pão, coloca um suco de uva, mas a ceia, tanto é que Jesus, na última ceia, ele fez uma janta. A ceia que Jesus fez foi uma janta. E aí Jesus pega o pão, depois da janta, ele parte o pão e diz, este é o meu corpo. Isso simboliza o meu corpo que é entregue por vocês. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então Jesus, ele faz exatamente isso. Então você imagina hoje aqui, não daria nem para esse espaço nosso, mas todo mundo reunido, todo mundo aqui, e a gente ia trazer comida, mas o principal não era para comer. Como assim, pastor? Ia trazer comida, mas não era para comer? Não. O principal aqui era que através do alimento, através dessa ceia, através desse banquete, nós tivéssemos uma comunhão maior. Porque o grande propósito de Deus é termos uma grande família. Quem que tem uma família grande? É pai, mãe, avô, tem uma família grande aqui? Meu irmão, qual que é o momento mais gostoso? Quando aquela família está todo mundo junto, né? O pai, a avó, todo mundo, vê aquela família, todo mundo comendo junto. Isso é uma alegria. E Deus, a maior alegria dele é ver os seus filhos em comunhão. Então ele está dizendo aqui, olha, vocês, quando se reúnem, vocês não estão interessados na ceia do Senhor. Porque o texto diz assim, ó, alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. E o que estava acontecendo? Por que Paulo repreende? Porque cada um trazia o seu prato. Os ricos traziam seus frangos assados, fricassê, bacalhau, tudo.
Só que aí eles traziam e tinha, imagina uma grande mesa. Eles não colocavam na mesa, eles se reuniam em grupos, em grupinhos. E eles ali comiam o seu próprio alimento. E esse não era o propósito, meu irmão, da ceia do Senhor. Porque o propósito da ceia do Senhor, além de nós termos a comunhão, era cada um compartilhar daquilo que tinha com o outro. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que, olha, alguns se apressam a comer. E outros aqui estão passando fome. Então o cara chegava com a comida dele, com o prato que ele fez, ele se reunia com aqueles outros grupos ali, e os que tinham condições se alimentavam, e aqueles que não tinham condições, eles passavam fome. Já pensou? Porque talvez aqui hoje não seja o caso de ninguém. Mas já pensou se você chegar numa igreja e todo mundo trazer um prato? Todo mundo colocar ali um prato, um banquete, e você falar assim, ó, eu não tenho nada em casa, minhas panelas estão vazias, minha despensa está vazia, mas eu vou para a igreja porque eu sei que lá eu não tenho, mas as pessoas vão poder compartilhar comigo. E quando você chega, você sente aquele cheiro de frango, aquele cheiro de carne assada, e você fala, é hoje, e de repente eles se reúnem num grupo, e eles comem tudo sozinho, você vai embora com fome. Como você se sentiria? Se você fosse essa pessoa, qual seria o teu sentimento? Qual seria o sentimento de uma igreja ao qual você entra e ninguém olha para você, ninguém se importa? E eu me lembro, meus irmãos, de um dia, nós estávamos numa igreja, e essa igreja tinha um salão do lado dela, um salão de festa, e eles estavam fazendo a confraternização. E quando eles estavam lá, eu não lembro o que eu estava fazendo, eu fui convidado só para janta ali, e estavam fazendo churrasco, tal, os irmãos confraternizando, e entra um rapaz, não é um rapaz sujo, não é um rapaz mal vestido, mas um rapaz, você percebe, cansado. E eu estou só aqui, eu observei ele, olhei ele, e eu estou aqui observando porque eu não era da igreja. Eu estava apenas como um convidado para o jantar que estava acontecendo. E eu esperando que alguém da igreja, que algum irmão da igreja fosse até ele. E eu percebi que ninguém iria até ele. Ninguém foi até o rapaz que estava ali. E mesmo não sendo dali, eu fui até ele e perguntei, tudo bem, o que você está fazendo aqui? Posso te ajudar? E aquele rapaz disse assim, eu sou de Epitácio. Eu estou 3 dias andando aqui na cidade, eu estou sem emprego, estou procurando emprego. E tem 3 dias que eu não como nada. Eu estou com muita fome. Meu irmão, imediatamente eu peguei um prato, fiz um prato para ele. E aquele rapaz foi, sentou, começou a comer ali. E foi tão interessante que ele comeu, ele desmaiou. Acho que bateu a comida, a glicose subiu. E aquele cara, ele começou a dormir. Eu deixei, ele ficou lá uns 20, 30 minutos. Mas o que me chamou a atenção é que eu não era da igreja. Mas havia alguém 3 dias com fome, e ninguém foi ao encontro dele. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a igreja, meus irmãos, não é um lugar de individualidade. E vocês vão entender porque eu estou falando da ceia. A igreja não é um lugar de individualidade. Eu não posso entrar na igreja de cabeça baixa, receber algo e ir embora. Não, a igreja é um lugar de compartilhar. Eu não posso entrar na igreja olhando apenas para a minha necessidade. Porque se eu estou aqui na igreja e eu olho apenas para a minha necessidade e eu não me atento à necessidade de outra pessoa, eu não entendi o propósito do evangelho. Eu não entendi o verdadeiro propósito de servir a Deus. Porque Jesus, quando ele parte o pão na última ceia, ele diz, este é o meu corpo que é repartido por vocês. Jesus está nos ensinando que o Pai repartiu comigo e com você o seu filho. Por isso que igreja não tem esse negócio de meu. Jesus nos ensina assim, o Pai, diga assim, nosso. Meu irmão, na igreja não tem nada meu. Porque Jesus falou até o Pai, que é meu, eu compartilho com vocês, e o Pai passa a ser nosso. Pai nosso, o pão
o pão nosso. O pão não é o meu pão. Mas Jesus está ensinando que no reino de Deus, que na igreja do Senhor Jesus, eu preciso ter um olhar atento às pessoas que estão à minha volta, à necessidade do outro, porque essa igreja e esses irmãos aqui, alguns irmãos, eles não estavam olhando para a necessidade dos outros, estavam olhando para a sua fome, para a sua necessidade. Mas eles não olhavam se tinha alguém que necessitava de algo. Meu irmão, o evangelho do Senhor Jesus, ele transforma as nossas vidas, e ele transforma a forma como nós olhamos a vida, o mundo e as pessoas. Hoje nós estamos sendo, a Bíblia vai dizer que nos últimos dias, Timóteo vai dizer isso, o apóstolo Paulo vai dizer na carta a Timóteo, ele vai dizer: nos últimos dias as pessoas serão egoístas, as pessoas serão amantes de si mesma. Meu irmão, você não pode viver olhando apenas para a tua necessidade. Nós devemos entender que eu preciso cuidar e olhar para a necessidade do meu irmão que está ao lado. Agora, olha o que diz o texto aqui. Ele vai dizer: alguns estão passando fome enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm o que comer em casa ou o que beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Quando Jesus parte o pão é apenas um símbolo. E ele está dizendo: esse corpo que eu estou repartindo, vocês têm que refazer. Meu irmão, entenda algo nessa noite. Tudo aquilo que Deus nos dá, Ele dá com um propósito, para que aquilo que chega na tua mão seja repartido. Pastor, então qual que é o resultado de tantas pessoas? Isso aqui, meu irmão, Deus nos direcionou, porque isso aqui responde a algumas coisas. Porque quando a Bíblia fala que eu preciso compartilhar tudo, e nesse compartilhar existe vida, existe propósito de Deus. Quando eu compartilho algo, eu me torno como Jesus. Irmão, existe uma pesquisa. A psicologia, ela tem trabalhado, ela tem dito algo muito interessante. Ela tem mudado alguns conceitos. E ela diz assim que ela não pode ser apenas uma terapia que trate o passado. Ele diz assim: vamos supor que a pessoa está menos 10. A terapia não pode trazer a pessoa para o 0. Agora resolvemos o seu passado. Não, ela precisa dar um direcionamento para o futuro. E pesquisas mostram, meu irmão, que pessoas que conseguem ter um olhar para o próximo, ter um olhar para o outro, eles vão ter uma saúde emocional muito melhor, eles vão viver mais, eles vão lidar com as situações muito melhor do que pessoas que vivem no isolamento e pessoas que vivem sozinhas. Porque essa é a essência de Deus. A essência de Deus está no compartilhar. E quando nós entendemos isso, Deus vai te levar por lugares, e por onde você passar, você vai ter algo para compartilhar. Às vezes pode ser uma palavra, às vezes pode ser uma oração, às vezes pode ser um recurso ajudando alguém, às vezes pode ser servindo alguém. Olha, eu estou sabendo que a irmã fulana de tal, que já é idosa, está doente. Eu vou na casa dela limpar a casa para ela hoje. Quanto que essa pessoa se sentiria amada de algo tão simples? De talvez a irmã morar sozinha e alguém dizer, algumas moças, algumas mulheres falar: eu vim aqui na tua casa, vim limpar a tua casa, que sei que você está debilitada, sei que você não está conseguindo. Meu irmão, quanto que isso iria ajudar a pessoa no processo em que ela está? Quantas coisas nós podemos compartilhar, mas o egoísmo, ele tem trazido alguns resultados. Olha aqui que o apóstolo Paulo, ele vai dizer:
Assim, no verso 27, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, diga assim comigo, sem honrar o corpo de Cristo. O texto diz assim, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns adormeceram, alguns já morreram. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que esse egoísmo, ele está trazendo condenação e julgamento sobre a própria pessoa. Ele está dizendo, quando você participa da ceia, participa da igreja, sem honrar o corpo. O que é honrar o corpo, meu irmão? O corpo são os irmãos. O que é honrar alguém? Imagine que nós estamos aqui num jantar, e você é meu convidado, e de repente, a hora que vai servir, eu digo assim, não, por favor, primeiro você. O que é isso? Eu estou honrando a pessoa, estou honrando o convidado. Mas já pensou se a família chega, está aqui o banquete, e antes de jantar a família diz, onde tem um lavabo, um banheiro, para a gente lavar a mão? Ali. E a família vai lá, quando eles voltam, já está todo mundo na mesa, sentado, comendo, um já comendo a sobremesa. E você foi convidado. Como você se sentiria, meu irmão? Que desrespeito, que desonra. Então ele está dizendo que a forma como que a gente deve viver é uma forma de honrar as pessoas que estão à nossa volta. Antes de eu olhar para a minha fome, para a minha necessidade, eu vou olhar para a necessidade do outro. Essa aqui é uma grande chave, que se você entender na sua vida, ela gera grandes mudanças. Mas se não entendermos, ela vai gerar resultados muito negativos. Porque o texto diz assim, ó, por causa que vocês não têm discernido, vocês têm vivido para si mesmo, muitos de vocês estão fracos. Fracos emocionalmente, fracos na fé. Muitos estão doentes e muitos já morreram. Vocês não entenderam o propósito de Deus. Meu irmão, eu queria implorar pelo amor de Deus. A forma mais fácil de você adoecer, de todas as formas, emocionalmente, no seu físico, é você viver só para você mesmo. Essa é a maior receita para você adoecer de todas as formas. Por quê? Porque no meio da comunhão, quando eu sirvo alguém, eu sempre digo assim que quando a gente entende esse propósito de servir pessoas, de ajudar pessoas, quando a gente entende esse propósito de nós olharmos para a necessidade do outro, ajudar aquela pessoa, meu irmão, isso traz uma alegria e uma satisfação no coração incomparável. A gente tem a oportunidade de ajudar tanta gente, de ajudar pessoas que às vezes não têm um recurso para comer, pessoas que estão precisando de uma necessidade. Meu irmão, a maior alegria que nós temos é de você fazer o bem, você ajudar alguém e você perceber a alegria dela, o coração, a gratidão dela. Não tem coisa melhor. Eu lembro que um dia, eu gosto muito de fazer isso, colocar em prática. Eu lembro que um dia tinha um menino. Dá um pouquinho de ganho no meu microfone aqui, por favor, só para não perder a voz. Tinha um menino em Junquerópolis. E esse menino estava ali e ele estava pedindo algo. Não sei se ele estava vendendo algo. E eu falei para ele, você não quer ir tomar um sorvete? Ô tio, como assim? Vamos ali tomar um sorvete, vamos lá. O sorvete custava acho que R$5. E eu sentei com ele. Sentei de frente, eu falei, pode pedir aí. E eu nunca vi uma criança chupar um sorvete tão gostoso como aquela criança que estava ali. Meu irmão, uma atitude tão simples. Mas quando você ajuda alguém, quando você ergue os olhos, você começa a enxergar pessoas que necessitam e você ajuda, você faz algo. Meu irmão, a gente ganha o dia. Eu sempre digo que se você pegar uma pessoa depressiva e você colocar essa pessoa para visitar enfermos na Santa Casa, fazer visita em asilo, eu tenho certeza que a depressão vai ser curada.
Por quê, pastor? Simples, eu queria que você entendesse isso. Porque quando você decide ser um instrumento de Deus, tudo que Deus vai fazer no outro vai passar por você. E quando você diz assim, Deus, eu quero levar vida para aqueles que não têm vida, a vida de Deus vai passar por dentro de você. E aí você vai se enchendo. Meu irmão, Deus queria me usar naquele dia para alegrar aquela criança que estava ali, que queria tomar um sorvete. Eu não sei se ela ficou contente, mas eu fiquei mais contente que ela. Por quê? Porque aquilo que Deus queria fazer na vida dela passou por mim. E a gente precisa ir vencendo essa individualidade, a gente precisa ir vencendo todo esse egoísmo que o mundo tem. Eu quero encerrar com isso hoje à noite, porque quando o apóstolo Paulo fala da ceia do Senhor, o grande propósito da ceia era que a igreja entendesse que tudo o que nós temos e o que nós somos precisa ser compartilhado. Então imagina que há um grande banquete aqui. E quando eu recebo algo e eu coloco sobre a mesa, eu estou dizendo, aquilo que é meu, eu agora compartilho com todos. Existem pessoas que às vezes não têm esse coração. Pessoas que aquilo que têm, elas retêm. E aquilo que você retém, cada vez mais vai diminuir. Se você não compartilha da alegria, da paz, porque tudo que Deus tem, Ele compartilhou. Tudo que Jesus tinha, Ele compartilhou conosco. Quantos têm paz aqui? Quantos têm? Você sente, eu tenho paz. Ela não é tua, sabia? Porque Jesus diz assim, ó, a minha paz vos dou. Nem a paz que você sente é tua, você só tem porque Jesus a tinha e compartilhou com você. É por isso que você pode deitar e descansar, porque essa paz que excede todo entendimento foi compartilhado com você, porque Jesus tinha a paz, nós não tínhamos. Ele, o príncipe da paz, diz, eu tenho a paz, eu tenho descanso, eu tenho salvação, e o que eu tenho, eu compartilho com vocês. Pode aplaudir ao Senhor. Nós precisamos entender, nós precisamos viver debaixo desse propósito. Irmão, eu queria que você nessa noite saísse daqui com esse entendimento. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim no verso 31, se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Sabe o que o Evangelho vai fazer com você? A gente tem que ser verdadeiro, meus irmãos. A gente não pode. A gente diz assim, vem para Jesus, você vai ganhar. A verdade é que quando você vai para Jesus, se você tinha alguma coisa, aquilo não é só seu, aquilo deve ser compartilhado. Um dia, meus irmãos, eu olhei para Jesus e falei, Jesus, eu compartilho da minha vida. Eu não tenho muita coisa, mas eu compartilho a minha vida, para que através da minha vida, pessoas possam ser abençoadas. Um dia eu compartilhei minha família, dizendo, a minha família está aqui para te servir. Tudo que tem. Eu sempre conto a história, eu lembro uma vez, uma irmã, e preste atenção no que eu vou te falar. Preste atenção. Quando você entender isso, Deus vai colocar pessoas na sua frente para que você seja um instrumento de Deus na vida delas. Você vai se deparar com necessidades, e quando você se deparar com elas, entenda que esse problema é seu. E eu lembro de um dia, estava indo para casa, e eu encontro uma irmã da igreja. Eu encontro a irmã andando, eu sabia que ela morava no sítio. Eu falei, ô minha irmã, perdão, eu estava saindo do posto de saúde, encontrei a irmã, irmã, e aí? O menino aqui está doente, e deu febre, já 3 dias já, e não está bem. E eram pessoas muito simples de Junqueirópolis. E naquele momento, você já sente assim, o Espírito Santo dizendo, eu marquei esse encontro. E eu falei, mas o que está acontecendo? Então está com febre e tal, mas passou pelo médico, passou. E o antibiótico? Não tem, está em falta. A gente vai ter que comprar. E ela não falou para mim que ela não tinha dinheiro, ela só falou que tinha que comprar. E eu falei, mas você vai comprar? Então, pastor, é que agora eu vou ter que esperar. Eu falei, não,
monta aqui no carro. Fui lá na farmácia onde eu comprava. Falei, quanto que é? E eu lembro que na época, assim, deu uns R$ 180 os remédios. Irmão, se para uma pessoa, não sei se para você pesa, mas para mim já pesa. Você imagina para uma pessoa que não tem recurso? E aí eu comprei, falei, está aqui, já trato dele. E eu lembro que eu gostava desse menino bacana. E eu falei, agora para vocês voltar para casa. Eles moravam entre Junqueira e Dracena, pegavam num sítio, descia o canavial. Não, pastor, a gente vai esperar até tal hora, que aí vai ter um ônibus que deixa a gente na estrada, e a gente anda mais uns 3 quilômetros, 4 no canavial até poder chegar. Meu irmão, pelo amor de Deus, como que uma mãe com um filho queimando em febre, doente, um menino fraco, vai caminhar no meio do canavial? Eu falei, não, de jeito nenhum, entra aqui no meu carro. E eu tinha um carro, meu irmão, um carro muito, muito bom, um carro esportivo, tudo um luxo danado. Eu falei, vamos lá. E eu coloquei ela, quando ela falou, deixa aqui na pista. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos entrar. Falou, pastor, pelo amor de Deus, aqui só passa caminhão de cana. Eu falei, agora passa o carro do pastor também. Irmão, eu meti esse carro e vai para lá e vai para cá, umas valetas aqui, graças a Deus não enroscou nada, fui. A hora que eu cheguei em casa, a Juliana viu o carro que era branco, falou, o que aconteceu? Eu falei, fui levar a irmã. Eu estou contando exemplos aqui para vocês, porque é melhor contar exemplo meu do que dos outros. Mas estou dizendo para você, meu irmão, que quantas pessoas que têm se deparado conosco, têm cruzado o nosso caminho, e muitas vezes a gente não tem conseguido olhar a necessidade delas. Eu não sou melhor do que vocês, mas eu entendi uma coisa. Eu lembro que eu tinha tirado um carro zero, nosso primeiro carro zero. E um dia terminou um culto de sábado à noite, e tinha um irmão bem simples, uma irmã, ela chamava Flor, pensa numa flor grandinha, ela chamava Flor, e ele o Gonçalo, vocês gostam, né? E eles iam para a igreja a pé, e aquele dia uma chuva, não parava a chuva, e ele falou, pastor, pode deixar que acabando a gente vai. Eu falei, não, pelo amor de Deus, entra aqui. Coloquei eles lá no carro, e a casa deles terminava o asfalto, tinha mais uma quadra até chegar, e pinça num barro, toda a água da cidade escorria, e fazia valetas, aquele barro. Quando ele chegou, falou, pastor, pelo amor de Deus, para aqui, você acabou de tirar o carro. Eu falei, de jeito nenhum, porque eu não sou doido, porque esse carro aqui não é meu, Jesus só emprestou para eu usar. E se ele ficar sabendo que eu peguei um filho dele, não levei até a porta da casa, eu nem sei o que ele é capaz de fazer comigo. E eu peguei esse irmão, e ele, deixei lá na porta da casa dele, porque a geração que a gente vive, ela ama coisas e usa pessoas. Quero repetir, a geração que a gente vive, ela ama coisas e usa pessoas. Se o teu coração, ele ama mais coisas do que ama pessoas, você não sabe quem é Jesus, e você nunca teve um encontro com Ele. Se você não é capaz um dia de pegar o carro que você tem, a casa que você tem, ou seja, o recurso que você, e você não conseguir ajudar alguém, você pode frequentar a igreja não sei quantos anos, mas eu tenho que te falar uma verdade, você não sabe quem é Jesus na tua vida. Porque quem teve um verdadeiro encontro com Jesus, passa a ter o coração de Jesus. Quem teve um encontro verdadeiro com Jesus, começa a amar aquilo que Ele ama. E não tem coisa que Deus ama maior, não tem coisa que Deus mais ama do que pessoas. Nós precisamos entender isso. Eu queria orar com vocês nessa noite. E eu fiz questão de ministrar essa palavra nesse culto de ceia, porque às vezes a gente está tão prestando atenção para esse simbolismo, a gente está prestando tanta atenção aqui no suco, no pão, mas o que está por detrás disso? É isso que eu preguei, é o compartilhar de vida, é você entender que o lugar que Jesus tem nos chamado, que viver o evangelho de Jesus, é o evangelho de compartilhar. Queria que você se colocasse em pé no seu lugar. Queria que você entendesse algo nessa noite. Queria convidar a pastora aqui à frente. Não sei se vai liberar as crianças agora, para que elas possam participar juntos. Se for, que
convide elas lá, que chame cada uma delas. Porque a nossa ceia, meus irmãos, todos aqui nessa noite estão convidados para participar. Alguns vão dizer assim, mas pastor, tem gente que vai tomar que não era para estar tomando. Se você falou isso, quem não é para tomar é você. Porque a Bíblia diz assim, examine, pois, a si mesmo. Você já examinou os outros, está errado. A ceia não é o lugar para eu examinar o irmão do lado, se ele pode ou não pode. A ceia é para examinar a minha vida. A ceia é para examinar meu coração. Eu tenho aqui, meus irmãos, um pão. Fica tranquilo, vocês não vão comer disso aqui não. De vocês já está cortadinho. Eu tenho esse pão. Se eu chego com esse pão, eu coloco dentro de uma sacola, ou embrulho ele, coloco no canto, ninguém vai pegar. Porque quando eu estou na sacola, ou embrulho, eu guardo, significa que isso é meu. Mas quando eu chego com um pão, e tem uma mesa, eu coloco ele sobre a mesa, o que eu estou dizendo? Ele não é mais meu, ele é nosso. O Evangelho é isso. No Evangelho de Jesus existe uma mesa, aonde eu e você somos convidados a pegar aquilo que é meu, para que aquilo se torne nosso. Você pegar a tua vida, aquilo que você tem, o recurso que você tem, os dons que você tem, o talento que você tem, e você colocar na mesa. Porque aquilo que é seu, só alimenta você. Mas aquilo que é nosso, alimenta muita gente. Um dia, Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. E com quem estava esse pão? Estava com Deus Pai. E o que ele faz? Sabe o que Deus faz? Ele pega o pão da vida e Ele compartilha desse pão da vida comigo e com você. Sabe que você tem uma família hoje? É porque um dia Ele compartilhou da salvação com você. Ele compartilhou. Você sabia que Deus não é dono de nada? Não tem nada de Deus que é só dele, porque tudo é nosso. A casa, Ele está preparando para a gente ir para lá. Eu atendi uma mulher no gabinete há um tempo atrás, muito doente emocionalmente, muito doente, muito difícil de ajudar. E o marido dela disse assim, pastor, há anos não entra ninguém na nossa casa, a não ser ela, eu e o nosso filho. E as pessoas não sabem por que estão adoecendo. Quando você é convidado a compartilhar, meu irmão, Deus vem junto. Porque Deus não está no eu, Deus está no nosso. O eu, Ele mandou deixar. Ele falou, negue pois o eu. Se você quer me seguir, negue o eu. E depois você tome a sua cruz e siga. Esse evangelho que eu estou pregando é o evangelho da vida. É o evangelho que restaura. É o evangelho que transforma. É o evangelho que traz vida, entendimento para o teu coração. E eu queria que você entendesse nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria nessa noite convidar cada um de vocês para que nós pudéssemos participar. Queria convidar cada um de vocês para que nós pudéssemos aqui servir, receber com alegria. Eu queria que você olhasse do lado aqui, será que tem algum irmão que não está vindo mais? Eu estou sentindo falta de alguém, que essa semana você vá atrás dele, dizendo, meu irmão, eu estou sentindo tua falta, você faz falta na igreja. Que nós possamos ser assim. Eu queria te convidar, todos aqui nessa noite, todos, do menor até o maior, estão convidados para participar da ceia.